Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida, nesta quarta-feira, cheia de notícias aqui em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro começou logo cedo com uma reunião com a bancada ruralista, mas o assunto do dia não foi nem essa reunião, não. O assunto do dia aqui foi a especulação sobre a troca do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, pelo general Braga Neto, aquele que foi interventor lá no Rio de Janeiro durante o governo do presidente Michel Temer. Ele cuidou da área de segurança pública do Rio, que foi ali afastada da administração durante o governo de Pezão, que, aliás, foi parar na cadeia, né? O Rio de Janeiro chegou num ponto que realmente ninguém sabe para onde vai aquele estado. Agora, essa substituição não se confirmou até a essa hora, 10 horas da noite. O que a gente sabe até o momento, que já foi confirmado, inclusive por algumas fontes, aqui em Minas do Zé Maria, lá no Palácio do Planalto, foi a de que houve realmente um convite para que Braga Neto participe do governo ali como ministro da Casa Civil, que é muito estranho essa coisa de um general na Casa Civil, que é geralmente um cargo ocupado por um civil. Mas, enfim, vamos ver o que vem aí pela frente. Para tratar desses outros assuntos, aqui conosco hoje o novo líder do Solidariedade, o deputado Zé Silva, de Minas Gerais. Boa noite, deputado, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Denise, boa noite, Zé. E aqui à mesa comigo, como já disse, meu companheiro de todas as quartas-feiras, José Maria Trindade. Boa noite, Zé Maria. Pois é, muito boa noite. E as reformas constitucionais estão aí na porta. O governo debate exatamente se manda ainda, se vai mandar dois projetos importantes, de reforma tributária e de reforma administrativa. A conversa de hoje aqui do Frente a Frente será muito boa. O deputado José Silva está no terceiro mandato de deputado federal, é um extensionista, né? Já foi presidente da Emater em Minas Gerais, secretário do Trabalho e secretário da Agricultura. Deputado, diante desse debate sobre as reformas constitucionais, a impressão que se tem agora é que o governo vacila, se manda ou não manda ao Congresso uma reforma importante como a reforma administrativa. Bom, eu tenho convicção de que o governo vacila e a prova disso foi que agora, na votação da sessão do Congresso, que encerrou há instantes, nós estamos concedendo ao governo 11 bilhões para manter a máquina administrativa, manter funcionando os ministérios, órgãos federais, que são fundamentais para que o Brasil tenha todo o seu processo de desenvolvimento. Se o governo não mandar essa reforma administrativa e não tiver uma reforma administrativa, o ano que vem ele terá que novamente fazer essa negociação com o Congresso Nacional. Que, aliás, eu tenho afirmado que eu estou muito mais feliz nesse terceiro mandato, porque quando o parlamento participa da decisão da distribuição dos recursos, ela pode ser cada vez mais legítima em relação às demandas da população. O deputado, ele que vive nas comunidades, nos seus municípios, aliás, eu tenho afirmado que o vereador, ele é o agente político que mais tem legitimidade. Eu afirmo que ele dorme do lado do eleitor e quando o eleitor sente a demanda é o primeiro que ele procura. E depois é o deputado. Então, a nossa participação nas emendas impositivas de bancada, de comissão e de relator da Comissão Mista de Orçamento permite que a legítima demanda e a mais urgente venha para a nossa decisão. E se for decidida só pelo Poder Executivo, além de ele ter muito mais poder sobre os recursos, ela tem muito mais perspectiva de dar errado, porque é uma decisão mais monocrática. Isso se espalha pelo país? Deputados estaduais e vereadores podem ir no mesmo sentido? Não, se espalha, inclusive, Minas Gerais que não tinha emendas impositivas. O deputado Vander Borges, deputado estadual, que hoje é o prefeito de Sabará, apresentou um projeto, foi aprovado na Assembleia Legislativa e o ex-governador de Minas, ele sancionou e hoje, em Minas Gerais, também as emendas são impositivas dos deputados estaduais. E eu presencio em muitos municípios de Minas Gerais esse movimento. Para mim, é um movimento importante, quando eu falo de feliz, porque o papel nosso de deputado, de parlamentar, é isso, é fazer com que o orçamento ele seja aplicado naquelas demandas mais legítimas e especialmente aquelas que sejam mais urgentes. Como se, na nossa área, como você falou que eu sou extensionista, né? Hoje no Café com o Presidente,
um ponto muito forte lá foi a regularização fundiária. Nós temos aproximadamente 700 mil famílias assentadas, algumas há 30 anos, que não têm o documento da terra. Se não tem o documento da terra, não tira nota fiscal quando vende a produção, não acessa os financiamentos, é como cidadão, nós que não temos identidade nem CPF. Mas, para isso, o governo já nos pediu ajuda para garantir 400 milhões para o INCRA na Comissão Mista de Orçamento. Para o INCRA funcionar, contratar georreferenciamento, fazer abastecimento de água, fazer habitação, fazer estrada, máquinas e equipamentos para a produção. Então, você vê que são demandas que parecem de forma simples, mas há 30 anos não acontece. Agora, deputado, vai haver aí uma mudança de eixo de poder? Ou seja, quando um prefeito ou um vereador precisar lá de uma obra, o prefeito precisa de uma obra no município, ele não vai mais procurar o ministério, e sim o parlamentar? É isso que vai acontecer daqui para frente? Ou seja, há uma mudança aí de eixo de poder? Já aconteceu, né? Quando nós estamos garantindo que essas 4 modalidades de emenda sejam impositivas, a demanda local do vereador de procurar o parlamentar, a gente espera que isso, inclusive, o vereador precisa até vir pouco aqui, né, a Brasília, porque o deputado, ele tem a responsabilidade de estar lá na comunidade debatendo, colocar o pé no chão lá, colocar a botina lá na estrada e chegar lá. E aí, e poder, quanto mais você dividir, mais você fortalece as demandas legítimas da população. Então, para mim, esse é um ponto importantíssimo, é o ponto mais fundamental, e a gente já percebe essa maior independência do Congresso Nacional em relação ao Poder Executivo. Acabou, não precisa mais ficar procurando lá, ministro, lá no Ministério, pelo amor de Deus, libera lá um dinheiro lá para o meu município que tem um problema. Não, vai acabar isso? Se vai acabar, mas pelo menos já está reduzindo. E aí, qual que para mim é o papel fundamental do Poder Executivo? O nome já diz, executar. Então, hoje, eu estudo há 6 anos, aproximadamente, as obras paradas no Brasil, e grande parte das obras paradas é porque o Poder Executivo, em vez de cumprir seu papel de fazer planejamento, fazer um gerenciamento dos projetos, ter ali banco de dados que permita ali um preço das obras que são implementadas, não tem um controle. Ninguém sabe quantas obras paradas tem no Brasil, a não ser um acordo do TCU que foi publicado. Então, o governo não cumpre o seu papel de apresentar ali esses mecanismos de gerenciamento e monitoramento. Você vê, a Caixa Econômica Federal, que é o principal repassador de recursos públicos do governo federal, entre o prefeito assinar um convênio e terminar a prestação de contas, e o convênio que é mais burocrático, 2.287 dias. O contrato, que é mais ágil, 1.635 dias. Então, imagina agora com a tragédia que aconteceu lá das chuvas, né? As cidades não estão preparadas, nas cidades. Quando o dinheiro chegar, já passou da hora, né? Então, eu acho sim que o Poder Executivo vai poder cumprir o seu papel de usar ferramenta moderna de planejamento, de gestão, e poder também sinalizar com boas práticas de gestão. E o Parlamento, nós vamos cumprir nosso papel. Definir a prioridade, trazer essa prioridade para cá, debater, o dinheiro chegar e nós irmos lá e fiscalizarmos se a obra está acontecendo dentro da velocidade. A equipe econômica reclama, e com certa razão, deputado, sobre o engessamento do orçamento. O orçamento brasileiro é de 3 trilhões e 600 bilhões de reais. 1 trilhão de reais para o pagamento da folha de pagamentos, funcionários públicos federais, sem estatais, né, e previdência. Aí está na ordem ali de 600 e 300 bilhões para cada um, 300 bilhões para a folha, e um pouco mais de 300 bilhões e 600 bilhões para a previdência. 1 trilhão, isso dá 1 trilhão, né? 1 trilhão é o serviço da dívida, os juros. E aí tem as despesas fixas, né? Fundo de educação, saúde, os fundos constitucionais, quer dizer, sobra muito pouco para o governo, no caso o presidente Jair Bolsonaro, administrar. E mais agora, com as emendas parlamentares, dá em torno de 36 bilhões, né? Quer dizer, sobrou muito pouco para o governo movimentar em receitas discricionárias. Bom, na verdade, há um engessamento que não vai no mesmo caminho das emendas serem positivas. Há prefeitos, por exemplo, e há governador, principalmente os prefeitos, que a gente faz uma conta, que ele administra em torno de 5% do seu orçamento.
porque realmente está engessado. Agora, folha geralmente toma conta. A folha, não, tem o limite, né? Mas você pega os convênios, os repasses que ele precisa fazer, obrigatórios, né? Mas as emendas impositivas, isso é um debate que nós fizemos com muita tranquilidade, essas emendas elas vão ser destinadas dentro das políticas do governo. Então, por isso, é preciso haver esse debate, esse amadurecimento da gestão, para que o parlamento, ao decidir colocar num programa, numa política pública, eu tenha certeza de que esse recurso vai chegar. Por exemplo, eu faço sempre a opção de colocar os recursos via Emater, via INCRA, via um órgão estadual que eu tenha certeza que ele tem capacidade de gestão e operacional de garantir que o recurso seja. Então, o engessamento, ele é diferente do orçamento impositivo, mas eu sou, inclusive, favorável de flexibilizar esses índices. Não é obrigar a investir 25 na educação, 15 na saúde e outras fontes constitucionais que eu vou garantir que vai ter o desenvolvimento. É muito melhor o Poder Executivo garantir mecanismos, práticas de gestão moderna e de controle do que ele só garantir os 25%. Por exemplo, há cidades que tinham 10, 15, 20 escolas na zona rural. Hoje, com a nucleação e também com a migração da população para as cidades, às vezes tem municípios que têm que manter escolas que já têm poucos alunos, até porque o tamanho das famílias reduziu e assim, a expectativa de vida aumentou. Então, a prefeita falou, deputado, eu preciso ter mais liberdade para aplicar esses recursos. Por exemplo, às vezes ele poderia, a gente desregulamentando, ele poderia ajudar os estudantes que têm que ir num transporte escolar de ônibus. Esse é um grande pedido que a gente tem em todas as cidades e o prefeito não pode fazer isso. As emendas podem. As emendas podem, porque é um programa... Então vai ser uma distribuição geral de ônibus pelo Brasil, né? Não, eu não acredito que seja isso. Eu acho que não é nesses termos que eu estou afirmando. Muito, né? Ambulância e ônibus. Né? Mas não é isso que o Brasil precisa, né? Evidentemente, eu prefiro investir, como hoje, né, em ações estruturantes, que quando eu coloco um valor baixo para ter um documento de uma propriedade, aí ele vai poder acessar um crédito, vai poder ter o direito de ser cidadão. Aí é estruturante, né? Isso vai também do amadurecimento da democracia, né? Eu, por exemplo, eu me recusei no final do ano dos recursos eu apresento projetos, né? Eu falo que eu sou muito mais um engenheiro de fazer projeto que só fazer articulação. E o Ministério da Educação, o FNDE, não, se você quiser alocar recursos aqui para transporte escolar, nós temos. Eu falei, não, transporte escolar eu não quero entrar. Eu quero entrar, às vezes, em outros programas estruturantes. Agora, deputado, eu e Zé Maria, a gente é bastante antigo aqui na cidade, para não dizer outra coisa, nem nessa tanto. Cobertura política. Nós vimos há alguns bons anos passados, a CPI do orçamento, onde se descobriu muitas falcatruas com essas emendas, desvio de dinheiro mesmo, com as emendas dos parlamentares ao orçamento. Inclusive, dentro da CPI, né, Zé Maria, tinha lá um grupo especializado na análise das emendas e descobriu que boa parte delas tinham sido desviadas, que os prefeitos, às vezes até os próprios deputados, acabavam colocando dinheiro no bolso ou pegavam esse dinheiro para fazer as campanha. Emendas, né? Eles vendiam as emendas, aí ia lá, era isso mesmo. Aí depois chegava lá e dava um percentual, né, Zé Maria, para o deputado, para poder fazer a obra, o prefeito tinha que deixar um percentual na mão do deputado. Corre o risco disso acontecer? Ou nós estamos aí, pode o senhor ver risco de vir aí uma nova CPI do orçamento? Mais para frente? Não, eu sou menos tempo aqui. Eu estou no terceiro mandato, eu não militava na política, né? Comecei o primeiro mandato em 2010, mas hoje os mecanismos de controle, os que eu defendo e de transparência, por exemplo, tem um projeto de lei em relação às obras, para que todo recurso repassado do governo federal, do Orçamento Geral, para estados e municípios, imediatamente para esse banco chamando cadastro único, né? E ali já ser aberto para a população. E quando você tem mecanismo de transparência... A população já vai saber que chegou aquele recurso lá e... A tal da modernidade, né, da rede mundial de computador, do lado ele saber, aquela unidade que eu estou construindo ali, são tantos R$1.000, está sendo aplicado no tal valor. E, então, assim, não há espaço mais para esse tipo de
de desvio. Quando tem esse desvio, aí é desvio. Cadê, né? Quem tem que cuidar aí é a polícia. Né? O senhor tratou de um assunto muito importante, o deputado José Silva foi atrás de investigações sobre obras paralisadas. Isso é um câncer que atinge a administração pública em todo o país. A gente anda e vê pontes que não chegam a lugar nenhum, obras que estão caindo, mas aquilo ali houve muito investimento. Qual é a radiografia? Por que tem tanta obra parada? Porque dá dinheiro iniciar uma obra? Dá voto? Vamos falar de dois eixos primeiro. O senhor não sabe realmente quantas obras paralisadas? Não, ninguém sabe, mas hoje nós temos um número estimativo. Né? Primeiro, então o Brasil São hoje 14.403 obras paradas, 1.400. Isso só do governo federal. E recuperáveis? Recuperáveis, grande parte recuperáveis. Nós não temos o percentual, porque nós temos a quantidade, mas não temos a estratificação dessas obras. Por que se para a obra no Brasil? Bom, o primeiro ponto vem aqui para o orçamento. Então, há um descasamento. Um executivo, um prefeito, um governador ou presidente anuncia uma obra de que custa 100 mil, libera 20 mil, mudou de governo, ele muda a prioridade e não continua com os 80. Então, eu tenho um projeto de lei para garantir que isso fala que ingesta o orçamento. Se eu anunciar uma obra de 10 mil, eu tenho que garantir, independente de quem esteja exercendo o mandato, tem que concluir. Então, garantir os recursos para concluir aquela obra. Começar a concluir, independente. Não é só recurso, também é a prioridade do outro. A prioridade, ingesta o próximo. Exatamente. Ingesta o próximo. Exatamente. Bom, aí tem esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quais os motivos das obras paradas? Nós vivemos um apagão da engenharia. 39,8% dessas obras estão paradas por falha nos projetos executivos. Aí você vê quantos municípios não têm condição de ter uma equipe de engenharia para elaborar um projeto. Os outros 10% é licenciamento ambiental. Então, se eu pegar problema de projeto executivo e licenciamento, já é metade das obras paradas. Né? Bom, ao fazer isso, com esses 50%, eu já resolvi metade das obras paradas. Aí eu vou pegar um exemplo aqui só para vocês verem a dimensão de uma obra parada. Ela mata pessoas, né, porque não deixa de atender. No governo do presidente Michel Temer, eu presidi essa comissão, nós fizemos uma proposta a ele que todas as obras que tivessem licenciamento ambiental e projeto executivo aprovado que fossem retomadas. Quem estava comigo na comissão, 1 ano e meio, que me ajudou, foi o Tarcísio, que hoje é o ministro da Infraestrutura. O presidente Michel Temer convidou ele, fez um comitê e conseguiu, mudando uma portaria do Ministério da Saúde e pegando essas obras, conseguiu retomar 1.700 obras, todas de unidade básica de saúde e creche. Os estádios da Copa do Mundo. Essa é uma vergonha descalabrosa, né? São 12 estádios. Aí eu pergunto, quanto que o Brasil perdeu naquela Copa? 7-1 para a Alemanha. Foi nada, perdemos de 500. Porque desses 12 estádios, só o do Rio de Janeiro que foi concluído. Porque imediatamente após a Copa, nós tivemos lá os Jogos Olímpicos. E o daqui também, né, de Brasília? Não concluiu não, os outros 11 não concluíram. Aí eu peguei, porque eu sou da roça, da agricultura, peguei a Arena Pantanal, que é o estado mais importante da agricultura brasileira. Lá, só o que está enterrado de dinheiro lá, sem falar o sistema de logística, o VLT, daria para comprar 7 mil tratores para produzir alimentos, 14 mil casas populares de 50 mil cada um, ou então colocar água para as pessoas do norte, do Jequitinhonha e do semiárido brasileiro para 1.400.000 famílias. Só o Arena Pantanal? Só a Arena Pantanal. Se eu for pegar os outros 10, vocês imaginam o que nós não conseguimos. Uma então, festa só isso. no Brasil. Então, obras paradas é isso hoje. Apresentamos alguns projetos de leis que estão tramitando, esse de criar esse cadastro único. Junto com esse cadastro único, quando o prefeito ou o governador assinar um recurso federal, ele já assumir, além de publicar nesse banco, assumir um caderno de boas práticas, que aí o TCU fez um trabalho muito importante, Sim. O FNDE, que tem um sistema importante informatizado, e o DENIT. Então, pegando esses dois mecanismos que eles têm, que é interno, abria para a população e assinava um caderno de boas práticas. Aí que eu acho que é o Poder Executivo tem que cumprir esse papel. Aí o Ministério da Economia também tinha um sistema que todo projeto tem que ser colocado, chama SICOM, que era sistema de convênio. Eles criaram uma plataforma que chama Mais Brasil, que onde você, o cidadão, tiver, depois podemos até informar a nossa assessoria, ele pode acessar no computador ou no smartphone, saúde, por exemplo, e ele sabe todas as obras que estão sendo construídas na cidade dele. Que beleza, resolveu então? Não resolveu porque é o seguinte,
E a minha luta, se eu fosse presidente, eu fazia um decreto, só 3% hoje que passa por esse sistema da plataforma Mais Brava. 3% do que é liberado para os estados e municípios. Se colocar 100%, Denise, com certeza nós reduziríamos grande parte dessas obras que ficam paradas. Obras paradas, né? Prejuízo enterrado lá e atrapalha a cidade e é dinheiro público que vai. Nós estamos aqui no Frente a Frente com o deputado José Silva, líder do Solidariedade na Câmara dos Deputados. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta.